Pai do Senhor, meu querido, se coloque de pé em nome de Jesus nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Vamos nos derramar na sua presença nessa noite, Senhor. Cante assim, ó. Santo Espírito, és bem-vindo. Cante bem baixinho, meditando. Vem mudar, encher esse lugar. Diga isso nessa noite. Sermos dados por tua glória, Senhor. Cante. Santo Espírito, Senhor, que sermos inundados por sua glória, Senhor. Feche seus olhos agora e fale com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, porque mais uma noite nós estamos na sua presença. Oh Deus, estamos na sua presença, e não é uma presença qualquer, Senhor. Nós não estamos na presença de um juiz, nós não estamos na presença de um presidente da república, nós não estamos na presença de nenhum chanceler, nós estamos na presença do Deus vivo, do nosso Deus, e nós te agradecemos, Senhor, pelo seu poder, pela sua majestade em nossa vida, Jesus. Oh Pai, que nessa noite, nesse culto, Senhor, aqueles que estiverem tristes, ó Pai, que o seu Espírito Santo possa visitar, que o seu Santo Espírito possa visitar, e trazer alegria e trazer paz nessa noite. Oh Senhor, aqueles que entraram alegres, Senhor, que a sua presença possa explodir esses corações, para nós sairmos daqui, Senhor, saltando de alegria na sua presença, Senhor. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vinda. Cante isso. Vem inundar, é o desejo. Sermos inundados. Aplauda esse Senhor, aplauda esse Senhor. Nós te agradecemos. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Salmos 51. Salmos 51, versículo 10, versículo 11. Querido, a vontade do Espírito Santo nessa noite é invadir o seu coração. Não faça desse culto não um culto qualquer, não. Porque você veio aqui nessa noite, se entregue por inteiro. Diga para Deus: Senhor, eu quero me entregar por inteiro. Repita comigo isso: eu quero me entregar por inteiro. Está muito fraco. Eu quero me entregar por inteiro. Se entregue ao Senhor nessa noite, querido. Se entregue seu louvor, entregue seu coração, entregue seus problemas, entregue sua vida, sua gratidão a Deus. Salmos 51 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim
um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Vamos ler mais uma vez. Vamos ler de novo o 10, novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo. Tira as manchas, Senhor, tira as sujeiras, tira o pecado, tira aquilo que não te agrada, Senhor. Tira os maus pensamentos. Tira, Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim. Renovo, Senhor, é o que nós precisamos. Renova. Renova a nossa alma, o nosso coração. Renova, Senhor, porque nesses dias fomos bombardeados, Jesus. Fomos bombardeados de tantos problemas, de tantas coisas. Uns pensando que o mundo ia acabar, uns pensando que todos iam morrer, tantas coisas que foram lançadas, tantos problemas, Senhor. Nós precisamos de um renovo, Senhor. Renova, Senhor, renova. Renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito estável, Senhor, que não fique oscilando. Um dia está bom, outro dia está mal. Um dia quer cantar, outro dia não quer cantar. Um dia quer vir ao culto, outro dia não quer vir ao culto. Um dia quer dar o dízimo, outro dia não quer dar. Um dia quer servir, outro dia não quer servir. Senhor, cria em mim um coração estável. Um coração estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim. Coloca em mim, dentro de mim, um coração estável. E não afasta de mim, Senhor. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Não afaste da sua igreja o teu Espírito Santo. A tua igreja não vive sem o teu Espírito Santo. Nós não conseguimos seguir, Senhor, sem a presença do teu Espírito. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós somos mornos. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós somos frios. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós viemos à igreja por vir. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós não pregamos a sua palavra. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós não podemos te adorar. Sem a presença do teu Espírito, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Oh, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor novamente. E vamos adorar o nosso Deus essa noite. Vamos alegrar o nosso coração nessa noite. Essa música, ela tem uma letra muito maravilhosa. Porque ela fala qual é a vontade de Deus para nós. Qual é o sonho de Deus para nós? Existe um sonho de Deus. E sabe qual é o sonho de Deus para a nossa igreja? É que nós ganhamos Piracicaba inteira para o Senhor, amém? Amém? A vontade de Jesus para nós é que nós ganhamos vidas. Que não caiba pessoas nessa igreja, que nós tenhamos que abrir 2, 3 templos e não caber pessoas. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Vamos louvar a Deus. Se alegre na presença do Senhor. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam, és-me aqui, Senhor.
guerras não frustram. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Vem, viva os sonhos do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Aplaude o Senhor. Quero ouvir a igreja agora. Os instrumentos estão altos pra caramba. Nós estamos sem um Cleitinho aí hoje. Mas agora vamos ouvir a igreja, em nome de Jesus. Vem, viva os sonhos do Senhor. Cante. Somos a geração. Vamos incendiar essa. Cantando bem alto que Jesus é a salvação. Ó, peraí. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante, hein? Nossa. Dá uma soltada aí. Você que tá muito preso, dá uma soltada aí que dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante. Ó, quando a gente for falar assim, ó, vem e vamos incendiar essa nação, a gente vai falar diferente, beleza? Vamos falar assim, ó, vamos incendiar Piracicaba, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e vem, viva os sonhos do Senhor, vamos pregar o seu amor. Somos a geração que Ele levantou. Vamos! Vamos incendiar Piracicaba, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus é. Vamos lá! Vem, viva os sonhos do Senhor, vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar Piracicaba, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto. Jesus, vai! Jesus, Jesus é a salvação. Glória a Deus! Aplauda o Senhor! Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, meu irmão. Não tem como. Vamos continuar adorando o nosso Senhor. Oh, Deus.
Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Cante, querido, cante Nosso isso. Deus é mais forte. Cante isso com fé. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Cante mais forte, cante. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus Oh, aleluia. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A sua casa permanecerá para sempre. A sua vida permanecerá para sempre. Os que esperam no Senhor não serão abalados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você não será abalado. Você não será abalado, querido. Ei, comece a colocar um pouco mais de fé no seu coração. Comece a crer um pouco mais. Ei, comece a lembrar do tempo que você se entregava ao Senhor, do tempo que você se entregava nos cultos, do tempo que você se alegrava na presença de Deus. Oh. Ei, lembra do tempo que você não era abalado por aquilo que falavam de você. Ei, lembra do tempo que você não era abalado quando você tinha uma crise financeira. Lembra do tempo que você não era abalado quando você tinha uma crise no seu casamento. Oh, lembra,
porque o Senhor irá te encher. O Senhor tem o melhor para os que nele esperam. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare assim, diga assim comigo, ó. Eu vou vencer, diga. Ficou fraco, diga. Eu vou vencer no poder, diga, do Senhor, diga, do Senhor. Declare isso bem forte, diga. Eu vou vencer. Não, diga isso com vitória, diga. Eu vou vencer do poder do Senhor, do Senhor. Vamos cantar. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer do poder. Mais uma vez, eu vou vencer, diga, no poder, no poder do Senhor, do Senhor. Agora eu já venci. Eu já venci. Eu já venci. No poder do Senhor. Confiando. Vai encerrar. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Então vamos agora meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você, se você tiver sua Bíblia, se não você pode ler aqui no retroprojetor mesmo, Números, capítulo 13 e verso 1. O texto diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor.
Quero ler aqui, então, li com vocês Números capítulo 13 e verso 1. Quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar com você, porque é uma coisa que nós costumamos dizer que temos, mas a palavra do Senhor nos mostra que nem sempre nós temos. Então, quero perguntar para você, você tem fé? Quem tem fé, levanta a mão aí. Amém? Quem tem fé, levanta a mão. Isso aí. Nós temos fé. E nós levantamos a mão. Nós temos fé até na possibilidade de ter fé. Na dúvida, eu tenho fé que eu vou ter fé. Então, nós dizemos que temos fé, mas às vezes na prática é outra coisa. Na prática, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele é incrível para testar a nossa fé e desmascarar a nossa fala. Nós dizemos, olha, eu tenho fé. Ah, você tem fé? Então tá bom. Então eu vou colocar aqui para você um pequeno desafio, um pequeno problema para você resolver. Um pequeno negócio para você desbravar. Ah, nossa fé, irmãos, vou falar para você, olha, ela some que é uma beleza. Você procura pela fé e não acha ela nunca mais. Você fala, Deus, eu não consigo resolver esse problema. Deus, eu não tenho mais fé nessa questão. Deus, eu não acredito mais na conversão do meu marido, dos meus filhos. Deus, eu não acredito mais na restauração do meu casamento. Deus, eu não acredito mais em que eu vou arrumar um emprego. Deus, eu não acredito mais em nada. Porque nós dizemos que temos fé, mas na hora da prática, irmãos, eu vou falar para você, a nossa fé se esconde que é uma beleza. Nós procuramos ela por toda parte e não encontramos. Acontece que Números, capítulo 13, vai mostrar isso para nós. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. O povo de Israel tinha sido escravizado pelos egípcios. Eles apanhavam, eram humilhados, tinham trabalho forçado, trabalhavam de manhã, tarde e noite, eram castigados por pequenas coisas que não mereceriam castigo. O povo de Israel, o povo escolhido de Deus, grave isso. Quem é Israel? O povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus, você pensa assim, bom, o povo escolhido de Deus, eles têm que estar então assim, lá em primeiro plano. Eles têm que ser a potência do mundo. O povo escolhido de Deus tem que ser um exemplo para todo mundo. Mas acontece que o povo escolhido de Deus era escravo do Egito. Era escravo lá no Egito. Passado um tempo, Deus levantou um homem, um líder chamado Moisés. Olha só. Deus levantou Moisés e falou, Moisés, tira o povo do Egito, leva para o deserto, porque do deserto eu vou preparar uma terra que é maravilhosa para vocês, a terra que eu prometi para os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés, vai lá, liberta o povo do Egito. Moisés foi, libertou o povo do Egito e levou o povo para o deserto, que era o momento deles arrumar alguns detalhes ali, para logo em seguida conquistar Canaã, a terra prometida, onde hoje é o Israel ou a Palestina. Deus fez todo esse movimento usando a vida de Moisés. Moisés então se liberta, Moisés então liberta o povo do Egito e agora eles estão no deserto. Passado ali alguns anos, Moisés recebe uma direção de Deus, aonde Deus diz assim para Moisés, Moisés, escolhe alguns homens aí no meio de vocês e mande espiar a terra que eu vou dar para vocês, a terra de Canaã. Fazer uma análise da terra de Canaã. Como eu estava falando com vocês agorinha, fazer um reconhecimento, fazer uma pesquisa e tal. Então Moisés
pegou 12 líderes do povo de Israel, líderes fortes, valentes, guerreiros, homens inteligentes, e falou assim: olha, manda fazer uma espionagem lá na terra de Canaã, para vocês analisarem, e peça para eles fazer um relatório de tudo que eles vêem. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, fala para os homens o seguinte, para esses 12 espias: olha, lá tem muitos guerreiros. Lá não tem muitos guerreiros. Lá é uma terra fértil, lá é uma terra pobre. Coloque tudo no relatório e traga esse relatório e peça para que eles tragam esse relatório para você. Esses homens foram para a terra de Canaã e lá eles atravessaram praticamente a terra inteira de Canaã e depois voltaram. Esse período que eles tiveram de espionagem lá na terra de Canaã durou 40 dias. Então eles foram durante 40 dias analisando tudo, vendo os exércitos, vendo o povo, vendo se a terra era próspera, se a terra era boa, era fértil, se a terra era ruim, qual eram os lugares que tinha rio, que não tinha rio, que tinha um pessoal mais próspero, que não tinha um pessoal tão próspero. Eles fizeram todo esse levantamento lá na terra de Canaã. Depois de 40 dias, eles voltaram com o relatório para Moisés e tiveram uma reunião ali e apresentaram o relatório para Moisés. Então lá em Números capítulo 13, no verso 26, diz assim: então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, ou Cades-Barneia, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Inclusive, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram alguns frutos lá de Canaã e trouxeram para Moisés ver com os próprios olhos o quanto que aquela terra era boa, era fértil. Os frutos daquela terra eram gigantescos. Então trouxeram e falaram as coisas positivas da terra de Canaã para Moisés, os 12 espias. Mas lá no verso 29, eles começaram a dizer o seguinte para Moisés. Eles disseram assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então aqui eles começaram a apontar o lado negativo da terra de Canaã. Então, lá é fértil, é um lugar bonito, tal. Mas, Moisés, é o seguinte, o povo lá é forte, as cidades são fortificadas. E aí eles continuam. Eles disseram assim: também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O que aconteceu? Esses 12 espias começaram a dar um relatório muito negativo, começou a empolgar. Eles começaram bem, falando: a terra lá é próspera, é fértil, o negócio lá é bom. Só que aí eles começaram a falar a parte negativa. E quando eles começaram a falar a parte negativa, eles empolgaram na parte negativa e não saía nunca mais da parte negativa. Só começou a apontar os defeitos de Canaã, falar que lá tinha exército muito forte, um povo muito poderoso e tudo mais. E o que aconteceu? Caleb, que era um dos 12, desses 12 espias, disse o seguinte para o povo, falou assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb, um dos 12, se levantou no meio daqueles espias e falou: gente, é verdade sim, lá tem povo poderoso, lá tem uns homens fortes, tem cidades fortificadas, mas nós temos que ir, e é certo que nós venceremos. Caleb, um guerreiro forte, valente, ousado, e que tinha fé em Deus. Mas
Mas, no verso 31, os homens que tinham ido com ele disseram, os homens que tinham ido com ele, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Então, não ficou só na reunião ali com Moisés. Eles tiveram uma reunião com Moisés, os 12 foram lá, espionaram, voltaram, sentaram ali com Moisés, e aí, gente, Arão estava junto, e aí, gente, passa o relatório para nós. Falaram. E eles começaram a falar dessa parte negativa. Só que eles não guardaram o segredo. Sabe o que eles fizeram? Esses espias que estavam aterrorizados com medo, eles começaram a espalhar para todo o povo de Israel, as mulheres, os adolescentes, as crianças, os outros homens que não tinham ido, e espalharam para todo mundo, gente, ó, não dá para ir não. Moisés está ficando louco com esse negócio. Não dá para ir lá de jeito nenhum em Canaã. É loucura, nós vamos morrer, não vai dar certo, o povo lá é forte. O povo lá é forte, irmãos. O texto diz que aí foi um desespero danado lá. Foi uma coisa horrorosa. Eu vou ler aqui para vocês para ficar ainda mais claro. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. A terra para a qual fomos em missões, eles estavam dizendo, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Olha só o que eles estavam dizendo para as mulheres. Aqueles espias, aqueles guerreiros agora estavam dizendo para as mulheres o seguinte, ó, aquela região lá que Moisés está querendo levar a gente, o povo lá devora a gente. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. Eles começaram a falar isso para os homens, porque só foram 12 para lá. E Israel tinha milhares de pessoas no deserto. Era, mais de 300 mil pessoas no deserto ali naquele momento. Então eles começaram a espalhar esse relatório para umas 300 mil, 400 mil pessoas, ou mais. Irmãos, os homens, pai de família, você imagina o quanto que esses homens não ficou bravos com Moisés e Arão. É um absurdo um negócio desse, onde já se viu levar as nossas mulheres, as nossas crianças para lá, para serem mortas por esses gigantes. Os meus filhos vão ser mortos, as minhas filhas vão ser mortas. De jeito nenhum, Moisés está ficando louco, Arão está ficando louco. Não vamos fazer uma loucura dessa de jeito nenhum. E eles começaram a reclamar. E naquela noite, capítulo 14, verso 1, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Irmãos, imagina a confusão. Umas 300 mil pessoas chorando. As crianças vendo os pais chorar, a mãe chorar, chorava junto. Era aquela coisa horrorosa. Desespero, por quê? 10 espias, porque teve 2 que foram valentes, que é Caleb e Josué. Nós vamos ver sobre Josué daqui a pouco. 10 homens colocaram medo em 300, 400 ou mais pessoas. 10 homens. E espalharam. E aí virou aquela choradeira. Imagina a cabeça de Moisés, irmão. Imagina a cabeça de Moisés, o povo no deserto. O povo no deserto já não estava confortável. Já estava as coisas... Estava um pouco difíceis, e aí o povo começou a dizer o seguinte, lá no capítulo 14 e verso 2, é importantíssimo você entender isso aqui. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha só o que o povo começou a dizer. Quem dera se a gente fosse escravo lá no Egito, era melhor. Pelo menos lá a gente trabalhava, era trabalho forçado, a gente apanhava, era humilhado, mas pelo menos a gente não ia ser devorado por gigante. Olha só o medo que eles estavam. Eles estavam preferindo voltar a ser escravo no Egito, de onde Deus tirou eles, do que
encarar um desafio que Deus estava propondo para eles. Medo. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Imagina aqueles homens. Sempre tem um homem valente no meio do povo, guerreiro famoso e tal. E ele começa a erguer a voz contra Moisés e fala: não era melhor nós voltar para o Egito? Não era melhor a gente voltar lá para onde a gente estava do que arriscar a vida das nossas mulheres, das nossas crianças? E aí esse homem, ou esses homens, começaram a levantar a voz contra Arão e contra Moisés, criando no povo um espírito de medo. E aí você já imagina como que a coisa vai se desenrolando, como que a coisa vai ficando feia para o lado de Moisés. E disse, capítulo 14, eu li o verso 3, agora eu vou ler o verso 4, capítulo 14 de Números. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só o que eles já estavam querendo. Vamos, imagina ali os homens, fizeram ali uma panelinha ali de homens contra Moisés e Arão. E aí eles falaram assim: vamos escolher um líder entre nós e vamos lá conversar com o faraó, vamos fazer um acordo com o faraó para a gente voltar lá para o Egito, porque não está dando aqui esse negócio de ficar na onda de Moisés e de Arão, vai matar todo mundo. Então, capítulo 14, verso 5, então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué e Calebe, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. Josué e Calebe agora. Foram 12 espias lá. 10 ficaram com medo, mas tinha 2 valentes, Josué e Calebe. E aí Josué e Calebe começam a dizer para a nação de Israel, para os líderes, para aqueles homens que estavam apavorados e colocando medo em todo mundo. Josué e Calebe disse assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha só a visão de Josué e Calebe. A terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Josué e Calebe, homens valentes, guerreiros fortes, estavam tentando desmentir ou então colocar fé no coração daqueles milhares de pessoas que estavam chorando com medo. Sabe o que aconteceu? Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. O povo queria matar Josué e Calebe. Irmãos, aqui não é, a gente está lidando, gente, não é com uma civilização que nem hoje, 2020, pessoal educado, dificilmente sai na porrada, dificilmente existe briga por qualquer coisa. Tem, mas é menos do que naquele tempo. Naquele tempo, irmãos, qualquer coisa era motivo, o cara já era morto já. E aqui eles estão falando sério de matar Josué e Calebe. Aqueles homens, os líderes de família, os líderes das tribos, estavam querendo matar Josué e Calebe. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés. Agora o Senhor disse a Moisés. Moisés se retirou, foi orar, e o Senhor falou a Moisés:
Até quando este povo tratará com pouco caso, me tratará com pouco caso? Capítulo 14, verso 11. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O povo, no começo, estava todo mundo com fé. Agora, estava todo mundo com medo. Pergunto para você, você tem fé? Tem fé? Então vamos lá. Eu acredito de verdade que tem pessoas que têm fé. Você que está dizendo que tem fé, eu acredito que você tenha. Mas vamos em frente, vamos em frente. Capítulo 14 e verso 29, olha o que Deus disse para aquelas pessoas que estavam lá no deserto chorando, desesperadas. Capítulo 14 de Números e verso 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe e Josué. Eu vou explicar isso aqui para ficar mais claro na sua cabeça ainda. Estava aquela confusão danada, terrível, o povo chorando, os homens bravos, querendo matar Josué e Calebe, xingando Moisés, xingando Arão, estava uma confusão. Então Deus deu uma palavra para Moisés e Moisés comunicou isso para o povo. E Deus falou assim: todos que têm de 20 anos para cima vão morrer nesse deserto. Todos que têm de 20 anos para cima cairão nessas areias. Vocês morrerão aqui. Vocês jamais pisarão na terra que eu prometi para os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, porque vocês não tiveram fé. Então, eles estavam, irmãos, ali na região de Cádiz Barneia. Eles estavam próximo da terra de Canaã. Sabe o que Deus fez? Dão meia volta, voltem para o deserto. Vocês vão ficar no deserto 40 anos. Eles estavam quase, irmãos, quase para entrar na terra de Canaã. Deus disse a Moisés: Moisés, dê meia volta, volta lá para o deserto. Vocês vão ficar 40 anos, e nesses 40 anos, todos que murmuraram contra mim, todos que xingaram Moisés, xingaram Arão, quiseram matar Josué, quiseram matar Calebe, todos que proferiram aquelas palavras tolas, dizendo que queriam voltar para o Egito a conquistar Canaã, todos esses serão mortos no deserto. E o que aconteceu foi exatamente isso. Foi passando os anos, 1 ano, 2 anos, algumas mulheres com mais de 20 anos começaram a morrer. Morria de doença, morria com algum acidente, com algum alimento que comeu e não fez bem, morriam de velhice, foi morrendo. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. E esse povo foi morrendo. Até completar os 40 anos que Deus disse. Irmãos, toda aquela geração de murmuradores morreu no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, viu os milagres, viu Deus abrindo as águas. Irmãos, toda aquela geração morreu no deserto. Todos que tinham mais de 20 anos. Todos. Exceto quem? Até esse momento tinha 3 que estavam vivos. 40 anos depois tinha 3 que estavam vivos, daquela geração dos que tinham mais de 20 anos. Que era Calebe estava vivo, não morreu de jeito nenhum. Josué estava vivo. E Moisés já estava bem velhinho, mas estava vivo também. Arão morreu. Arão, irmão de Moisés, morreu. Miriam
irmã de Moisés, morreu também. Todo mundo foi ficando no deserto, morrendo. Os cadáveres todos foram ficando no deserto. Deixa eu ler um versículo aqui, que é importante. Irmãos, capítulo 14 de Números, e verso 33. Deixa eu confirmar aqui. Capítulo 34. Números capítulo 14, verso 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Os 12 espiões foram lá para Canaã, ficaram 40 dias espionando Canaã para ver o que era bom e o que era ruim. Deus disse: agora vocês ficarão 40 anos, e cada ano representará um dia do dia que vocês espionaram Canaã. E Deus diz mais à frente que os filhos daquela geração incrédula, esses sim entrariam na terra prometida, os que tinham de 20 anos para baixo. Se você se recordar, você vai perceber que as mães, os pais, começaram a dizer: não vamos para Canaã não, porque os nossos filhos vão ser feitos de escravos, vão ser mortos. E Deus diz: justamente por isso, pela sua incredulidade, o filho de vocês entrará em Canaã, mas vocês não entrarão. O filho de vocês entrará, vocês não, porque vocês foram incrédulos. Vocês não confiaram na minha palavra. Vocês não confiaram em mim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem algo que não agrada ao Senhor, é incredulidade. Olha, um homem incrédulo, uma mulher incrédula, um homem que não tem fé, uma mulher que não tem fé, dificilmente ou é quase impossível agradar ao Senhor. Irmãos, uma geração inteira de homens que estavam vivendo os planos do Senhor num determinado momento, irmãos. Num determinado momento, eles saíram do Egito, eles tiveram fé para sair do Egito, mas chegou numa situação que eles tinham um passo a mais para dar, e aí eles ficaram com medo. Então Deus disse: olha, vocês morrerão no deserto. E essa geração morreu, e a geração que tinha de 20 anos para baixo cresceu. Aqueles meninos, os adolescentes, agora eram eles que eram os comandantes dos exércitos. Agora eram eles que eram os guerreiros. Aquelas moças, elas eram as esposas desses guerreiros que antes eram adolescentes. Cresceram. E agora eles estão à beira, nas campinas de Moabe, tem o Rio Jordão, e do outro lado é Canaã. O que separa eles da terra prometida é apenas o Rio Jordão, apenas um rio. E quando eles atravessam o Rio Jordão, tem a cidade de Jericó, que é a primeira cidade que eles vão conquistar. Antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés, infelizmente, nem Moisés conseguiu escapar da sentença do Senhor. O grande líder, um dos maiores líderes da história, Moisés, ele morre antes de pisar na terra prometida. Ele morre. E quem assume o exército, quem assume a liderança de Israel, do povo de Israel? Josué. Deus fala para Moisés: Moisés, chame Josué, ele será o líder que vai assumir o seu lugar após a sua morte. E Josué agora, irmãos, se torna líder
dessa nova geração de Israel. Só que essa nova geração de Israel, ela é totalmente diferente da geração que Moisés liderou. A geração que Moisés liderou lá no Egito. A geração de Moisés era uma geração reclamona, reclamava porque não tinha água, reclamava porque estava muito quente, Deus mandava nuvem, Deus falava para Moisés, toca na rocha e saía água, Deus mandava comida do céu, Deus fazia tudo pelo povo, mesmo assim o povo reclamava o tempo todo, porque era uma geração que tinha ainda um espírito de escravo, porque eles cresceram sendo escravos lá no Egito. Então eles estavam acostumados a serem escravos, com uma mentalidadezinha mesquinha, um povinho mesquinho, que qualquer problema que eles tinham, eles falavam, é melhor ser escravo lá no Egito, né? É melhor ser escravo lá no Egito. Não vamos nas ideias de Moisés e Arão, não. Vamos ser escravo lá no Egito. Essa geração de Moisés era terrível, era incrédula. Surge essa nova geração com Josué, que era os de 20 anos para baixo, que agora cresceram. Essa geração é diferente demais, 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 demais. Eu quero ir com você lá em Josué, capítulo 1. Se os meninos conseguirem colocar para mim aí, Josué capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, eu vou dar uma breve explicação, não precisa colocar agora não, tá? Segura aí um pouquinho. Quando Moisés pediu para espionar, Moisés ainda, com a outra geração, a geração antiga, ele pediu para espionar Canaã, ele mandou quantos homens lá? 12 homens. Ele mandou 12 homens. Agora, Josué pede para 2 homens, 2 guerreiros, ir espionar Canaã, a cidade de Jericó, porque eles iam conquistar Jericó. E vão 2 homens lá, eles entram na casa, se escondem rapidamente na casa de uma mulher chamada Raabe, que a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Ela fica morrendo de medo, porque ela já sabia da fama dos israelitas. E aí, irmãos, presta atenção nisso. Raabe, ela faz o seguinte discurso, quando os espias vão lá, dão uma olhada em Jericó, e aí chega o dia deles irem embora, Raabe vai lá e fala com esses 2 espias, fala assim para eles, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só, ela não era uma israelita, ela era uma mulher pagã lá da terra de Canaã. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha como que as coisas mudaram. Vocês lembram que quando foi os 12 espias espionar Canaã, e eles voltaram, o que eles fizeram? Falaram, gente, lá em Canaã tem um monte de gigante, é perigoso, não dá para entrar de jeito nenhum, é terrível e tal, não vamos não, Moisés está louco, Arão está louco, Josué está louco, Caleb está louco, está todo mundo louco. E eles então disseram o seguinte, não vamos não. Agora, irmãos, na liderança de Josué, com essa nova geração, essa geração que aprendeu com os erros do pai, esses meninos cresceram, e eles viram que o pai não era um bom exemplo não, falou, meu pai, olha, sinceramente, é incrédulo demais, eu não vou na onda do meu pai não, senão eu vou morrer, eu não vou na onda do meu avô não, senão eu vou morrer, as meninas diziam, eu não vou na onda da minha mãe não, senão eu vou morrer, eu não vou na onda da minha avó não, senão eu vou morrer, eu preciso ir de acordo com o que Deus estiver direcionando. Deus é quem direciona. E agora, irmãos,
Josué não mandou 12 espias para olhar Jericó. Não, Josué mandou 2 só. E aí, essa prostituta, ela diz o seguinte para esses 2 espias. Ela fala assim, olha, o nosso povo morre de medo de vocês. O povo de Canaã morre de medo de vocês. Todos estão apavorados com vocês, porque nós sabemos que vocês chegaram perto do Rio Jordão. Porque, irmão, chegou numa fase que Israel, aonde eles passavam, eles dominavam tudo. O povo de Israel, essa nova geração que cresceu, eles dominavam tudo, ninguém conseguia ficar na frente deles. Um monte de gente que traiu eles lá no passado, agora todo mundo estava sendo derrotado nas guerras. Era uma geração forte, uma geração que não era idólatra, uma geração que confiava em Deus, que tinha fé em Deus, que realmente amava a palavra do Senhor. E agora, irmãos, antes, Israel ficou com medo dos gigantes de Canaã. Agora observe, 40 anos depois, cadê os gigantes? Cadê os gigantes de Canaã? Não tem, sumiu o gigante de Canaã. Sabe por quê? A mulher diz, está todo mundo com medo de Israel, está todo mundo com medo de Josué. Nós temos escutado a fama de Josué por aí. Está todo mundo falando que vocês não perdoam ninguém, vocês têm dominado uma nação após a outra. Irmãos, perceba como que a mudança de mentalidade de uma geração influenciou nas suas conquistas. Uma geração incrédula, medrosa, morreu no deserto. Só que tem uma geração que foi sábia. Ela aprendeu com os erros do passado. Você aprende com os erros do passado? Você sabe aprender com os erros do passado? Você sabe aprender com os erros do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? Você sabe aprender com os erros deles? Essa geração, essa nova geração, eles aprenderam com os erros do passado. E falar, opa, incredulidade para nós jamais. Nós temos fé no Senhor. E aonde a gente for, a gente vai conquistar. Aonde a gente for, a gente vai lutar e vamos ganhar, vamos vencer. Não existe mais essa coisa de medo, de olhar para Canaã e morrer de medo dos gigantes. Irmãos, tanto é que as coisas se inverteram completamente agora, em Josué. E se você lê todo o livro de Josué, você fica impressionado. Porque os caras pareciam um trator. Eles entraram em Canaã e eles foi derrotando uma nação após a outra e foi dominando Canaã cada vez mais. Porque eles não tinham medo, podia vir quem visse para cima deles, podia vir quem quisesse. E eles iam dominando, iam para cima. Porque agora essa nova geração aprendeu com os erros dos pais e dos avós, das mães e das avós. Eles aprenderam, aquelas meninas que eram adolescentes, elas aprenderam. Aqueles rapazes que eram adolescentes aprenderam. E agora eles se levantaram, agora eles são os guerreiros. E esses guerreiros agora, irmãos, não têm medo de gigante, é o gigante que tem medo deles. Eles não têm medo mais. E se você lê Josué, você fala, não estou acreditando. Está parecendo aquele filme do Rambo, que ele mata todo mundo e não sobra ninguém. Irmãos, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Josué, ele tem uma liderança espetacular. Mas por quê? Porque eles aprenderam uma dura lição. A não ser incrédulo. A incredulidade vai te levar a morrer no deserto. A falta de fé vai te levar a morrer, a ser esquecido no deserto. Você vai chegar perto de Canaã, perto da sua bênção, mas você vai morrer na véspera. Era para conquistar, mas não deu. Era para dar certo, mas não deu certo.
Volta para trás. Volta para trás. Vamos todo mundo para o deserto de novo. Vocês vão morrer tudo lá no deserto. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu objetivo. Eu não sei com o que você tem sonhado. Eu tenho transmitido para os irmãos um sonho nosso como igreja. Aquilo que nós sonhamos como igreja, aquilo que nós estamos planejando como igreja do Senhor Jesus. Mas eu também tenho consciência que vocês individualmente, cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua missão. E você, meu irmão, é o líder. Você é o líder. Você é o líder da sua casa. Você, como esposa, você tem que encher o coração do seu marido de fé. Você tem que estar junto com ele, você tem que apoiar ele, você tem que dar todo o suporte possível. Vocês têm que dar um exemplo de fé para o filho de vocês, para que quando vocês morrerem, o filho de vocês não venha dizer essas palavras tristes. Eu não quero ser que nem o meu pai, não. Eu não quero ser que nem a minha mãe de jeito nenhum. Deus me livre de ser que nem a minha mãe. Deus me livre de ser que nem o meu pai. Uma geração medrosa, irmãos. E quando você é medroso, quando você é irresponsável, quando você não é fiel no pouco, você jamais entrará no muito. Porque você não é fiel no pouco. Irmãos, eu desafio você nessa noite a rever os seus conceitos, a rever as suas missões. Principalmente aquilo que Deus tem colocado na sua mão, principalmente sonhos que Deus tem colocado no seu coração, seja eles familiar, individual, seja eles para a igreja. Porque deixar um legado de medo é a coisa mais fácil do mundo. Que dia triste será no dia da sua morte o seu filho olhar para você no caixão e dizer: eu amava o meu pai, amava a minha mãe, mas Deus me livre de ser que nem eles. Que coisa triste, que coisa triste. Meu pai e a minha mãe nunca foi um exemplo de fé para mim. Meu pai está aqui morto hoje, nunca foi um exemplo de oração, nunca foi um exemplo de comprometimento com o ministério na igreja. Nunca foi dedicado em nada para o Senhor. Morre o homem, mas Deus me livre que eu seja igual a ele. Eu quero ser diferente. Irmãos, que você possa ser diferente. Ainda há tempo para você se arrepender. Ainda há tempo para você fazer da sua história uma história diferente. Ainda há tempo para você mudar o rumo da sua história. E não existe a possibilidade de você mudar a sua história longe do Senhor. Tem que ser perto, tem que ser próximo. Tem que ser próximo do Senhor, é porque é Ele quem dá a vitória, é Ele quem dá a bênção, é Ele quem faz você conquistar. Uma nova geração em Israel, irmãos, uma geração irrepreensível, uma geração forte, uma geração de homens e mulheres que criam em Deus de verdade, que eram obedientes, tinham temor do Senhor de verdade. Você lê todo o livro de Josué, vitória em vitória. Teve um determinado momento que um cidadão traiu a nação, fez uma idolatria, fez algo errado, ele é punido severamente. E você lê todo o livro de Josué de vitória, 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 e toda essa geração foi vitoriosa. Toda essa geração foi vitoriosa. É uma geração que quando eles morreram, os filhos diziam: aqui está um homem morto. Que Deus me ajude a ser pelo menos metade do que o meu pai foi. Que Deus me ajude a ser pelo menos metade do que a minha mãe foi. Porque eles foram incríveis. Incríveis. Padrão lá em cima.
padrão de comprometimento, de responsabilidade, de dedicação lá em cima. A ponto dos filhos orar e falar, meu Deus, se eu for metade do que meu pai foi, eu estou na bênção. Será que seus filhos dirão isso de você? Será que seus filhos dirão isso de você? Será que os seus netos dirão isso de você? Ah, meu avô se foi. Ah, se eu for metade do que meu avô foi. Se eu for metade do que a minha avó foi. Será que dirão isso de você? Que nós possamos ser uma geração, irmãos, que não ficamos com medo das coisas, das pessoas. Mas que possa ser o inverso. Que Satanás possa ficar com medo de nós. Do agir de Deus na sua vida. Do Espírito Santo de Deus que é poderoso em você. Que você possa ter isso, esse Espírito. Porque homens covardes não ficam para a história. Homens medrosos não ficam para a história. Homens incrédulos, homens irresponsáveis, homens preguiçosos, mulheres preguiçosas, irresponsáveis, que não têm compromisso com o Senhor, não ficam para a história, não ficam nem na mente dos seus filhos. E se ficam, é com uma lembrança ruim, que era melhor ser esquecido. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse Espírito para nós, esse Espírito de valentia. Que nessa noite possa ser uma noite de arrependimento. Que você possa se arrepender se caso você perceber que está existindo incredulidade no seu coração. Deus, eu estou percebendo que o meu coração está incrédulo. Deus, eu estou percebendo que eu estou com medo dos desafios que o Senhor tem colocado na minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim e coloque coragem no meu peito. Coloque coragem no meu ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Homens valentes, mulheres valentes, os adolescentes valentes, que possam crescer e ser 1000 vezes melhor do que nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os seus filhos possam olhar para você e amar você e admirar você. Porque você foi um homem fiel ao Senhor. Você foi uma mulher fiel ao Senhor. Quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé. Oh, Senhor. Irmãos, feche seus olhos nesse momento. E eu quero que eu vou orar pela sua vida nesse momento. E você ore junto comigo aí. Vá confirmando a oração. Vá crendo na oração. Espírito Santo de Deus, tire de nós toda incredulidade. Tire de nós o medo de viver a tua vontade. Porque nós sabemos que nem sempre aquilo que o Senhor colocar para nós conquistar vai ser fácil, vai ser simples, nem sempre. Às vezes vai nos causar medo, vai nos causar espanto, vai nos causar covardia. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, tire de nós toda a covardia, tire de nós todo o medo, e coloque no coração desses meus irmãos fé, coragem, ousadia, confiança, obediência à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe esse povo, Senhor. Que nós possamos ser uma geração que faça a diferença. Que nós possamos ser uma geração que marque de algum modo a vida, Senhor, das pessoas que estão surgindo, dos filhos, dos netos. Em nome de Jesus,
que nós possamos deixar um legado de obediência para os próximos membros que vierem a surgir na igreja de Piracicaba, Senhor. Que essa geração possa ficar marcada, Deus, como uma geração que foi ousada, como uma geração que foi obediente, como uma geração que aceitou os desafios que o Senhor propôs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui tem homens, Deus, que precisam que o coração seja cheio de coragem, cheio de fé, para conquistarem coisas na sua vida particular, conquistarem coisas na sua vida familiar, conquistarem coisas no seu ministério. Aqui tem mulheres, Senhor, tem mulheres que precisam de coragem, tem mulheres que precisam de fé, tem mulheres que precisam de ousadia, para conquistarem também coisas para a sua vida particular, conquistar coisas para a sua família, conquistar coisas para o teu reino, para a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, coloque fé no coração dessas pessoas, coloque ousadia no coração dessas pessoas, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nessa oração, se você crê nisso que nós acabamos de orar, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia.